Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Há 40 dias atrás nós celebrávamos o Natal do Senhor. Então hoje, depois de 40 dias, o Senhor é apresentado no templo. Mas hoje também é o dia que a igreja dedica a vida consagrada. Então em diversas situações do mundo, em diversas dioceses do mundo, nós temos hoje a vida consagrada que se reúne em torno do seu pastor para rezar, para agradecer a Deus pela vocação da vida consagrada, que é uma antecipação do reino de Deus, aonde as pessoas se consagram ao Senhor. Mas também uma dimensão que vale a pena ser ressaltada da vida consagrada em uma igreja que o Papa tem sempre mais falado da dimensão da sinodalidade, e este Papa é um Papa pertencente à vida consagrada, é que a sinodalidade é um daqueles elementos que a igreja tem na vida consagrada a sua profecia, porque a vida consagrada tem na sinodalidade um dos seus pilares. A sinodalidade é a capacidade de dialogar sobre as coisas, de decidir juntos. Então que esse é um valor fundante da vida consagrada. De certo que quando nós pensamos na vida consagrada, nós sempre pensamos naqueles que fazem votos de pobreza, castidade e obediência. Isso é uma dimensão da vida consagrada. Mas tem uma dimensão que é essencial, que os votos são um reflexo disso, que é aquelas pessoas que se decidem a viver colocando Deus em primeiro lugar, o primado de Deus, a vida fraterna, e o magistério da igreja reconhece que a vida consagrada é uma grande escola de fraternidade para toda a igreja. E a terceira dimensão, a dimensão do apostolado. Então hoje nós queremos agradecer a Deus pelo dom da vida consagrada, mas também pedir por todos nós os consagrados, religiosos e religiosas, para que sejamos perseverantes na nossa vocação. Hoje a tradição começa com a bênção das velas. Então vamos ver como é possível fazer este ano, mas é importante recordar essa tradição que é milenar na igreja. Então, a primeira leitura de hoje é do profeta Malaquias, que anuncia que o anjo do Senhor, eis que veio, que envio meu anjo, e que ele há de preparar o caminho para mim. Os cristãos leram sempre neste anjo que antecede a chegada do Senhor no seu templo, a pessoa de João Batista. Logo chegará no seu templo o dominador que tentais encontrar. Então hoje na apresentação do Senhor, é o Senhor, o dominador, que chega no seu templo. Assim ele purificará os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Os sacerdotes. E os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Então, na liturgia de hoje, nós vemos a realização dessa profecia. O Senhor que chega no seu templo, o Senhor que se oferece ali. E por isso o salmo de hoje vai convidar as portas do templo para se abrir, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo, que como um recém-nascido chega para a sua casa. A segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus é uma leitura do sacerdócio de Jesus como realização do sacerdócio do Antigo Testamento. E vai dizer assim: Jesus participou da mesma condição nossa. Não veio ocupar-se de anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso é semelhante aos seus irmãos em tudo, exceto no pecado. Mas é um sumo sacerdote misericordioso e digno, que os sacerdotes da antiga aliança, eles tinham que sempre de novo oferecer o seu sacrifício. E Jesus ofereceu uma só vez o seu sacrifício, pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Então ele é solidário conosco. Ele sofreu na sua própria condição as consequências do pecado. Foi tentado como nós o somos. Vencendo o pecado, ele nos dá um sacerdócio novo, um sacrifício que nós em cada liturgia fazemos memória desse sacrifício. Nós renovamos o único sacrifício de Jesus por nós. Hoje no Evangelho nós temos justamente a narração deste momento
em que Maria e José vão com o menino para ser apresentado ao templo. Vejam que em diversos momentos do Pentateuco se prevê o resgate do primogênito, mas não uma apresentação. Então Lucas não fala de um resgate. O resgate era, já que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor, para que aquele primogênito não fosse entregue ao Senhor na sua casa, se dava uma oferta no lugar deste primogênito. Mas Lucas não nos fala disso. Mas tem também outro aspecto que era da purificação da mãe. Então, essa tradição que era difusa em diversos povos da antiguidade, que depois que terminava o tempo de resguardo, se ia a mãe até o templo para ser purificada. Então, aqui se menciona isso, mas sobretudo o acento da narração de Lucas se fala da apresentação do Senhor, porque ela é a realização daquilo que Malaquias previa na primeira leitura que nós ouvimos. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém. E aqui nós temos nesse texto o testemunho de que eram pobres, ofereceram um par de rolas ou 2 pombinhos, porque era essa a oferenda dos pobres. Os ricos ofereciam animais grandes, ovelhas ou bois. E ali eles vão encontrar 2 anciãos. Veja a beleza do ancião, daquele que viveu com serenidade a sua vida humana, a sua dimensão de fé e que tem algo a dizer. Deus se usa deles porque são dóceis à ação do Espírito para profetizar. Estamos falando de Simeão e Ana. A apresentação de Simeão é bela. Simeão, que era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Então, movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo, e vai então dizer aquele belíssimo hino: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Ou seja, estou pronto para ir para o meu Senhor, porque meus olhos viram a tua salvação. Então, Jesus é reconhecido como o Salvador, que é preparado diante da face de todos os povos, não somente para Israel, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. A mãe de Jesus e o pai estavam admirados com o que se dizia. Então Simeão abençoou-os e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos de Israel. E não é isso que nós vimos na vida de Jesus? Aqueles que eram desprezados, que eram abandonados e que são acolhidos por ele. Ao passo que tantos dos grandes rejeitaram o Salvador. Sinal de contradição. Assim serão revelados os segredos de muito coração. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. É a espada da palavra de Deus que vai fazer com que Maria seja chamada em cada situação a discernir quem é este seu filho. E ali também, então, como dissemos, tem Ana. Ana, ela estava ali louvando a Deus e vai louvar com muito mais intensidade quando reconhece que o Salvador chegou. E começa a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém, a todos que esperavam a chegada do Messias. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Essa celebração de hoje, meus caros, é mais uma daquelas celebrações cristológicas inserida no ano litúrgico que celebra sempre o evento do Cristo. É Ele, o Senhor, que se apresenta hoje por primeira vez no templo como o seu Senhor. E que nós vamos ver em outros momentos, como quando ele expulsa os vendilhões do templo e, sobretudo, no grande momento da cruz, em que ele se apresenta como o templo. Não é assim que Jesus vai dizer: destruí esse templo e em 3 dias eu o reedificarei? É ele o nosso sacerdote, é ele a vítima, é ele o altar, é ele o sacrifício. Então, a oração da coleta da missa de hoje nós dizemos: Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas. Assim como vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no templo, fazei que nos apresentamos diante de vós com os corações purificados. A celebração de hoje, nós celebramos o fato de que Ele se apresenta no templo como o Senhor,
mas que nós todos somos chamados a deixar-nos guiar pela luz que nós celebramos 40 dias depois do Natal, para que sejamos iluminados por essa salvação que chega no seu templo. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.